E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com um conjunto de aulas sobre soluções, nesta aula a gente vai falar um pouco mais sobre como que é o processo de preparo de soluções e, além disso, vamos começar a falar um pouco mais da relação quantitativa nas soluções, começando pelo o cálculo da concentração em massa das soluções. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Sobre o preparo das soluções, sobre os cálculos de concentração em massa de soluções? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, dar prosseguimento a esse conjunto de aulas sobre soluções. Quando a gente fala de soluções, se a gente for olhar de um ponto de vista mais experimental, do preparo da solução, né? E também, posteriormente nesta aula, do ponto de vista quantitativo, os cálculos que tem relacionado à solução, vamos começar a ver agora um pouco mais sobre isso, aprender mais sobre esse tipo de coisas das soluções, né? Que são o preparo e os cálculos envolvidos nas soluções. Quando a gente fala de preparar uma solução, é muito comum se utilizar, vamos dizer assim, de um procedimento básico e criterioso para fazer esse preparo de uma solução. Aqui eu coloquei um exemplo do preparo de uma solução, por exemplo, em que o soluto, né, que é a substância que vai ser dissolvida, a substância dispersa na solução, né, vai ser um sólido e o solvente vai ser, por exemplo, um líquido. Nesse caso aqui, eu peguei o exemplo da água como solvente, né? Para preparar essa solução final aí, que vai ser uma solução do tipo sólido em líquido, uma solução líquida, certo? Como que a gente faz para preparar uma solução como essa? De uma forma geral, é importante a gente saber as quantidades que são referentes ao soluto, ao solvente e também à solução final, para que a gente saiba como preparar uma solução, né? Uma das quantidades que precisa se utilizar para preparar a solução é a massa de soluto que vai ser colocada nessa solução, né? Então, como que a gente faz para preparar uma solução normalmente? Em geral, você vai saber previamente, por cálculos que você vai fazer, dependendo da necessidade da solução, né? E da concentração da solução que a gente vai comentar depois, o que precisa se utilizar para preparar uma solução. Basicamente, vai se pesar se utilizando uma balança analítica, né? Para você saber a massa do soluto que você está pesando. Vamos supor que você quer preparar uma solução no cloreto de sódio, né, o famoso sal de cozinha, em água. Então, como que você faria para preparar? Você vai pesar uma certa quantidade desse cloreto de sódio numa balança analítica, que vai dar a medida da massa do cloreto de sódio. Lembrando que é preciso, na própria balança, descontar a massa do recipiente que está se utilizando para medir, já que você quer saber a massa só do soluto que você está pesando. Então, normalmente no laboratório é comum o recipiente que vai se utilizar para pesar, por exemplo, um becker, né? Recipiente comum para esse tipo de coisa. Normalmente a balança tem um botão lá que você vai zerar a massa desse becker para que não seja considerada a massa dele, né? Já que ele também tem uma certa massa, né? Aí quando zerar essa massa do becker, aí você adiciona lá a quantidade, vamos dizer assim, do NaCl que você quer adicionar, né? Que você já vai saber previamente essa quantidade. Aí você mediu lá a quantidade do NaCl, o que vocês fazem? Nesse próprio becker que vocês usaram para pesar, vocês vão usar esse recipiente que a gente chama de recipiente intermediário, que é um recipiente que você já vai dissolver esse soluto, né? No caso, o cloreto de sódio, nesse caso, né? Você vai dissolver ele, por exemplo, uma certa quantidade, normalmente sempre uma quantidade, um volume menor do que o volume final que você quer da solução. Para quê? Só para você conseguir manusear e dissolver mais facilmente, por exemplo, agitando essa solução, se utilizando um bastão de vidro, por exemplo, ou uma colherzinha, alguma coisa que você consiga agitar essa solução para facilitar a dissolução, né, do soluto no solvente. Aí, para isso, se utiliza normalmente o mesmo frasco que você pesou, ou algum frasco que você vai usar como se fosse um frasco intermediário, só para fazer essa dissolução. Porque depois que foi feita essa dissolução inicial, num volume menor ainda do solvente que vai ser colocado para preparar a solução final,
Aí o que que você vai fazer? Você vai adicionar essa quantidade que foi preparada e dissolvida do soluto no solvente num balão que a gente chama de balão volumétrico, que aí sim, esse balão é o balão que você vai fazer a solução final. Então, normalmente, por isso que, por esse balão ser muito estreito aqui em cima, fica um pouquinho mais complicado de você conseguir manusear, por exemplo, com alguma coisa externa para ajudar a misturar o soluto e o solvente. Por isso que normalmente se utiliza desse frasco intermediário para depois colocar nesse balão volumétrico, que como o nome diz, é volumétrico. Então esse balão normalmente vai ter uma medida lá de um volume específico. Por exemplo, você quer preparar 1 litro dessa solução, né, de volume. Então você vai pegar lá um balão, por exemplo, de um balão volumétrico de 1 litro, e ele vai ter uma marquinha lá, né, dizendo que 1 litro de solução tá em cima daquela marquinha, né? Então o que que você vai fazer? Você vai adicionar essa quantidade que você dissolveu previamente do soluto no solvente. Não vai atingir totalmente o volume desse balão, que é o volume de 1 litro. E propositalmente a gente faz dessa forma porque a gente vai corrigir, colocar o volume certo da solução só no final, no próprio balão volumétrico, depois que o soluto já tiver dissolvido nele. E aí sim, você vai depois adicionar só o solvente, né? Para completar esse volume, já que o soluto você já adicionou completamente quando você pesou, né? E para depois preparar essa solução final aí com a massa de soluto que você quer e também com a quantidade de solvente para dar aquele volume também, por exemplo, que você quer da solução final. Aí, geralmente estocando essa solução no próprio balão volumétrico no final das contas, certo? Só que em geral, gente, toda vez que a gente prepara esse tipo de solução, é muito comum a gente ter sempre por trás do preparo dessa solução quantidades. Então, sempre que na química a gente se utiliza de quantidades, a gente vai ter que se utilizar então de alguns cálculos para que a gente possa se utilizar dessas quantidades, dessas grandezas físicas que estão envolvidas na solução, para fazer alguns cálculos referente a essa solução, para saber a quantidade de cada coisa que tem na solução, né? Aí existem diferentes tipos de cálculos que podem ser feitos, vamos dizer assim, para diferentes soluções, né? Um desses cálculos, que é um inclusive dos mais utilizados, é o cálculo que a gente chama de concentração em massa. O que que seria essa concentração em massa? Ela nada mais é que uma relação, olha aqui, uma relação entre massa do soluto, ou seja, lembra que eu estava falando lá quando preparou a solução, que você pesou uma certa massa da substância que vai ser dispersa, que é o caso o soluto? Essa massa normalmente dividida por uma relação entre massa e volume da solução. Só lembrando uma coisa, quando a gente fala de volume da solução, a gente está falando da solução mesmo, que é a mistura do solvente com o soluto. Então, aquele volume final depois que misturou os dois. E não só o volume do solvente que foi adicionado. Pode, às vezes, diferenciar quando você adiciona soluto ali no solvente, esse volume mudar da solução. E normalmente o volume para concentração em massa, que a gente vai considerar o volume total da solução. Considerando a soma do volume que o soluto ocupou com o volume que o solvente também ocupa, certo? Então, o que seria então a concentração em massa? Seria uma divisão, ou seja, uma razão entre massa do soluto, que pode ser uma medida em grama, ou miligrama, ou quilograma, ou normalmente unidade de massa, né? Dividido pelo volume da solução, que normalmente vai ser uma unidade de medida de volume. Então pode ser em litro, ml, metro cúbico. Então normalmente sempre uma unidade relacionada ao volume. Por isso que normalmente as unidades de concentração que vão ser geradas a partir desse cálculo, dessa divisão, para calcular a concentração em massa, vai ser normalmente sempre unidade de massa dividido por unidade de volume. Então, por exemplo, se você usou a massa em grama e o volume da solução você usou em litro, a unidade da concentração vai ser grama por litro. Se você usou a unidade da massa em miligrama e a de volume em ml, então a concentração final dessa solução vai ser miligrama por ml. Então a unidade que a concentração da solução vai ter
vai ser muito dependente da unidade que você se utilizou para colocar lá a quantidade de massa que você, né, pesou do soluto e também o volume que a solução vai ter no final das contas. Então sempre vocês têm que ficar atento a esse tipo de unidade. E se, por exemplo, vocês estão lá tentando fazer algum exercício ou preparando alguma coisa no laboratório, vocês precisam ter em mente que muitas vezes vocês vão ter, às vezes, unidades diferentes que vocês precisam converter uma unidade em outra, que eu até, inclusive, fiz uma aula sobre isso, né? A aula que eu falava de grandezas físicas e unidades de medida, que você vai primeiro ter que converter, às vezes, uma unidade em outra, depois que você colocou nas unidades corretas, por exemplo, que você quer, de concentração, aí sim você vai fazer o cálculo dessa concentração, certo? Então, no caso, quando a gente fala em concentração, nada mais é que uma certa quantidade do soluto para uma certa quantidade também da solução. Ou, né, no caso da soma do soluto com a solução. Quando a gente fala de concentração em massa, quais são essas quantidades de soluto e solução? No caso do soluto vai ser quantidade em massa, e no caso da solução vai ser a quantidade em volume. Certo? Então sempre vai ser dessa forma. Normalmente, essa forma de concentração em massa é muito comum se utilizar dessa forma, por exemplo, quando vai dizer a concentração de determinados medicamentos. Ah, nesse medicamento, nesse comprimido, tem tantos miligramas. Não, comprimido não, né? No caso tem que ser uma solução líquida para falar, assim, principalmente para falar em volume. Vamos falar assim, no comprimido não. Vamos falar, por exemplo, nesse frasco desse remédio tem tantos miligramas do composto lá que é o princípio ativo, né? Que você vai precisar lá né? Para utilizar o remédio. Tantos miligramas desse princípio ativo para cada tantos ml, por exemplo, de solução. Então, normalmente, essa relação de concentração em massa é muito comum na utilização de medicamentos, principalmente esses medicamentos que vêm em frasco na forma de solução, na forma de líquida, né? Que normalmente vai ter o princípio ativo que está disperso em água, por exemplo, que é a solução. Solução em água, né? Beleza? Então essa é uma das formas da gente calcular, se utilizar da concentração em massa, que é comum também a gente utilizar a letra C maiúsculo para fazer esse cálculo, né? Então C igual a massa do soluto por massa da solução. Esse C, lembrando que vai ser a unidade ou grama por litro, ou miligrama por litro, miligrama por ml. Então sempre unidade de massa por unidade de volume, beleza? Aqui eu coloquei dois exemplos para que vocês possam treinar um pouco com relação a esse tipo de cálculo, né? Quando envolve concentração. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, o que eu peço aqui? Ele pede assim, calcule a concentração, então ele quer saber a concentração, só que ele não quer saber em qualquer unidade. O exercício, nesse caso, ele pede numa unidade específica de concentração. Lembra que eu falei que a concentração em massas pode ser em diferentes unidades. Sempre unidade de massa dividida por unidade de volume, mas a unidade de massa e de volume pode ter unidades diferentes. Quando o exercício, por exemplo, pede uma unidade específica, se ele deu os dados do exercício de massa e volume, por exemplo, em unidades diferentes da unidade final que ele pede, você vai ter que primeiro fazer a conversão das unidades de massa e de volume para depois fazer o cálculo dessa concentração, que pelo jeito vai ser o caso desse exercício. Vamos ver aqui. Ele quer que você calcule a concentração em grama por litro, ou seja, a massa ele quer que coloque em grama e o volume ele quer que coloque em litro. Então vamos ver que informação que ele dá no exemplo. De uma solução preparada com, olha lá, 250 miligramas do NaCl. Então, no caso, o NaCl é o soluto, ele que vai ser disperso em, ó, quem que é o solvente aqui no caso dessa solução? Em água. Então ele fala, foi colocado essa massa do soluto do NaCl, que é 250 miligramas, lembrando que miligrama é unidade de massa, né? Em, olha aqui, 500 ml de água. Então, quando a gente fala ml, é unidade de volume. Então, ele quer que você calcule a concentração em grama por litro, que é a concentração em massa que eu estava mostrando para vocês anteriormente.
Normalmente, a gente sempre vai utilizar aquela mesma fórmula, né, para calcular a concentração. Então, a concentração vai ser a massa do soluto, né, dividido pelo volume. Só que qual volume? O volume da solução. Não é qualquer volume, não é um volume do solvente só, né? Lembrando isso, e por isso que eu saliento bastante. Existem cálculos relacionados com soluções que pode ser que ele peça, às vezes, o volume do solvente mesmo, né? Então, ou alguma informação não da solução, do próprio solvente ou do soluto. Isso, por isso que vocês precisam ficar bastante atentos a que tipo de medida que ele está querendo. Então, no caso da concentração em massa, é uma medida do volume da solução. Então, é massa do soluto dividido pelo volume da solução, que seria a soma do volume do soluto mais o volume do solvente, né? Quando a gente fala de solução. Tá. Então, só que antes de eu colocar aqui nessa equação, vamos ver se dentro da unidade que ele quer, que é grama por litro, se a massa que ele deu do soluto e o volume da solução se já tá na unidade que a gente quer, né? Para calcular em grama por litro. Lembrando que aqui vocês poderiam me perguntar, professor, mas ele deu 500 ml aqui de água, então ele deu o volume do solvente, ele não deu o volume da solução toda, né? É, Só que no caso, em muitos casos, eles fazem aproximação mesmo, porque dependendo da quantidade que você coloca de soluto para um certo volume do solvente, praticamente quando você coloca aquela quantidade pequena do soluto, o volume do solvente não muda. Então o volume da solução final é igual praticamente, aproximando, né, ao volume do solvente puro. Então por isso que a gente faz essa aproximação em casos às vezes como esse, a gente fala que o volume da solução é o próprio volume do solvente. Mas tenham em mente que dependendo de quanto soluto vocês usam, pode ser que mude bastante o volume que só o solvente tinha para o volume da solução final. Então aí nesses casos vocês precisam fazer essa soma do volume ocupado por cada um para saber o volume final da solução. Ou seja, vocês precisam de alguma forma medir o volume final da solução, certo? Então vamos fazer a conversão. A massa foi dado 250, a unidade que foi dada aqui, ó, miligramas. Como que a gente faz então para converter essa quantidade em miligramas para quantidade em grama, já que ele quer grama por litro, não é? Então você vai ter que converter esse miligrama para grama antes de fazer o cálculo da concentração, para que você já coloque na unidade correta. Lembrando que sempre que a gente quer converter um tipo de unidade em outro, a gente falou isso lá naquela aula de unidades de medida. A gente precisa saber ao menos uma relação entre a unidade que você tem e a unidade que você quer obter. Pelo menos uma relação. Então, em geral, a relação que a gente sabe de miligrama para grama é que 1 grama tem quantos miligramas normalmente? Então, normalmente a relação que a gente sabe é que 1 grama, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 1 grama tem 1000 miligramas, né? Não é essa quantidade que a gente normalmente tá acostumado a essa relação? Você sabendo essa relação, você já consegue calcular qualquer outra. Então, por exemplo, por regra de 3. Lá naquela aula de unidades de medida eu também explico que dá para fazer por outras formas. Eu explico mais uma forma além da regra de 3. Mas no caso aqui eu vou fazer uma regra de 3 rapidinho só para vocês verem que é possível calcular dessa forma. Ele deu 250 miligramas. Você quer saber quanto em grama? Você vai colocar 250 miligramas aqui embaixo dos 1000 miligramas, né? E aqui você vai calcular a massa do soluto, né? Vou colocar só um S aqui que é do soluto, tá? Nesse caso. Então, a massa do soluto que você vai querer, que tem em 250 miligramas. Se vocês forem fazer o cálculo, fazer lá, multiplicação em cruz, blá, vai dar que a massa do soluto, num caso como esse, vai ser 0,25 gramas, certo? No caso de quem? Do NaCl. Então, que é o soluto. Então, essa é a quantidade que a gente vai usar lá na massa para calcular a concentração, certo? Já fizemos a conversão para a gente ter o grama que a unidade de concentração precisa. E a outra unidade, que é o volume, ele dá o volume da água, que no final vai acabar sendo o volume da solução também, já que foi adicionado pouco soluto, 500 ml. Vocês percebem que não está em litro. Então vai precisar fazer essa conversão também. Você precisa saber ao menos uma relação entre, por exemplo, litro e ml, já que você quer transformar para litro, né? Qual que é a relação? Por exemplo, que 1 litro vale quantos ml? 1 litro vale
1000 ml, não é? Então, a gente vai colocar aqui embaixo do 1000 ml os 500 ml que você quer descobrir e vai calcular aqui a quantidade do volume da solução. Então, se a gente for fazer esse cálculo aqui, esse volume vai dar 0,50 litro. Então, esse é o volume final no caso da solução, se a gente fizer a aproximação, né, que o volume da água é igual ao volume da solução nesse caso, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente já tem a massa do soluto em grama e já tem o volume da solução em litro. O que a gente vai fazer? Só vai colocar agora aqui essas informações para calcular a concentração. Ó. Massa do soluto, quanto que é? O soluto é o NaCl, né, que tem menor quantidade, é 0,25 grama, né? Dividido. Volume da solução. Nesse caso, o volume que a gente colocou aqui da solução, 0,50 litro. Então, ó, temos já uma unidade de grama por litro, tá vendo aqui, ó? Então, é a unidade que vai dar no final aqui quando a gente for calcular. Quanto que vai dar, então, no caso como esse valor aqui? 0,25 dividido por 0,5 vai dar 0,5, se vocês forem calcular, 0,5 grama por litro. Ou seja, esse é o valor da concentração de quando se adiciona 250 miligramas em 500 ml da solução, né? Nesse caso da água, que vai ser o mesmo volume da solução, certo? Então, esse é o valor da concentração em massa, no caso da preparação dessa solução. Agora, vamos ver o próximo exemplo. O próximo ele fala assim, ó. Para um frasco de 15 ml, ó, então ele dá aqui um valor de volume. Sempre, gente, é importante vocês saberem as informações que o exercício está dando e pela unidade que o exercício dá dessa informação, você consegue saber qual grandeza física que ele está falando. Então, por exemplo, ele falou 15 ml, ó, para um frasco de 15 ml de uma solução do cloridrato de nafazolina, que provavelmente é o soluto que está lá nessa solução, né? Provavelmente está em água essa solução. Em geral, os medicamentos se utilizam como solvente a água, já que a água pra gente não causa nenhum dano, né, se a gente consumir. Então, normalmente, solvente, para quando envolve solução na parte, vamos dizer assim, médica, medicamento, em geral, o solvente costuma ser água, né? Então, ó, ele fala que um frasco de 15 ml do cloridrato de nafazolina, que é o princípio ativo, provavelmente, desse medicamento, né? Aí ele fala aqui, ó, com concentração de, olha aqui, mesmo que ele não falasse que isso é a concentração dele, você consegue saber que é a concentração por causa da unidade. Por isso que eu falo pra vocês, gente, sempre que vocês quiserem saber a informação que o exercício, por exemplo, está dando, prestem atenção nas unidades, as informações das unidades que eles estão querendo, né? Já que vocês sabem a unidade que está relacionada com cada grandeza física, você consegue saber que informação o exercício está te dando. Então, num caso como esse, ele está me dando a informação do volume da solução, porque ele falou em ml, e ele está dando a informação da concentração da solução. Por quê? Porque ele está dando uma unidade em miligrama por ml. Então, lembra que a unidade massa por volume é a unidade de concentração em massa? Então, basicamente, são essas duas informações que ele está dando pra gente. Concentração e volume. O que ele quer que você calcule? A grandeza física que sobrou nesse caso da fórmula, que é a massa. Massa de quem? Do soluto que está lá no frasco, que é o cloridrato de nafazolina. Ou seja, diferente do outro exercício, o outro exercício ele deu de informação a massa do soluto e o volume da solução. No caso desse exercício, ele deu de informação o volume da solução e a concentração dessa solução. Ele não deu a massa. Então, diferente do outro exercício, nesse exercício, ele quer que calcule a massa do soluto. Então, como que a gente vai fazer num caso como esse? A gente escreve essa mesma equação aqui, ó, da concentração é igual a massa do soluto, né, sobre o volume, né, da solução.
Só que a gente rearranja agora essa equação para fazer com que a gente isole a massa do soluto que é o que a gente quer descobrir. Para quê? Para que ele fique isolado, por exemplo, do lado esquerdo e no lado direito você consiga obter o valor lá, né, da massa do soluto. Então a gente vai passar esse volume que está dividindo aqui para o lado de lá, vai passar multiplicando. No final, essa equação a gente pode reescrever ela dessa forma, que a massa do soluto vai ser igual à multiplicação, ao produto do C, que é a concentração, vezes o V, que é o volume. Então é a outra forma da gente escrever essa equação. Por que eu escrevi dessa forma? Porque eu sei que o exercício, nesse caso, ele quer que calcule a massa. No outro caso, eu já usei a concentração isolada, por quê? Porque o exercício estava querendo que você calculasse a concentração. Nesse caso, o exercício quer que você calcule a massa. Então a gente isola a massa. Então agora é só a gente substituir, né? É sempre importante vocês notarem o seguinte: se a unidade de volume que eles deram aqui, ó, que no caso é em ml, se é a mesma unidade que foi dada aqui também na concentração, também é ml. Se não for, vocês vão ter que converter, por exemplo, essa unidade do volume na unidade que está a concentração também, para que você depois consiga fazer o cálculo, certo? Por quê? Porque precisa estar nas mesmas unidades de volume para que você consiga dividir uma unidade pela outra e cause aquele cancelamento de unidades, porque você está dividindo uma unidade sobre ela mesma, né? Então, ml dividido por ml, o que que dá? Dá 1. Ou seja, no final das contas é como você cancelar as unidades, né? Então, como ele já deu os dois em ml, beleza? E o que que ele deu mais de unidade aqui na concentração? A massa em miligrama. Então, essa massa que a gente vai obter no final das contas, pelas informações que ele deu, né? De cloridrato de nafazolina, vai ser em qual unidade? Vai ser em miligrama, porque é a unidade que ele deu aqui da concentração. O ml com ml vocês vão ver que vai cancelar, então vamos fazer esse cálculo. Vai ficar assim, ó. Vamos passar para cá. Massa do soluto, que é esse cloridrato aí, vai ser o C, quem que é a concentração? Vai ser o 0,25 miligrama por ml, né? Vezes, né? Vamos multiplicar isso pelo volume. Qual que é o volume que foi dado? 15 ml, então vezes 15 ml. Vocês percebem que tem ml em cima e embaixo aqui, ó? Então é como se estivesse dividindo um pelo outro. Então corta esse ml com esse. O que que sobra no final das contas, a unidade final? Miligrama. Então você vai ter que a massa do soluto vai ser uma multiplicação entre 0,25 vezes 15, que no final das contas essa multiplicação vai dar aqui, vi na minha colinha, já tinha feito esse cálculo, 3,75, qual unidade? Essa que sobrou aqui, ó, miligrama. Se o exercício pedisse a unidade da massa em grama, por exemplo, você teria que converter esse miligrama para grama. Mas depende muito do que o exercício pede. Como nesse caso o exercício pediu a massa e não falou que unidade você tinha que colocar a massa, você pode colocar a massa na unidade que você preferir. Então, no caso, para facilitar, a gente vai deixar nessa unidade mesmo. Então, qual que é a massa do soluto que tinha nesse frasco? A massa do cloridrato de nafazolina? 3,75 miligramas. Certo? Então, basicamente, sempre que a gente quiser calcular a concentração em massa, você vai ter que... Tem três informações, né? Que é a concentração, a massa e o volume. E você vai ter que ter pelo menos duas dessas informações para você conseguir calcular a terceira informação, tá? Isso independente se você vai se utilizar disso em laboratório para calcular a concentração de uma solução ou preparar uma solução, como também em algum exercício que vocês vão resolver. Beleza? Então, basicamente, esses eram os exemplos que eu queria dar de concentração em massa, que é um dos cálculos, vamos dizer assim, que a gente pode fazer com relação à relação quantitativa das soluções. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver outros tipos de cálculos também que a gente pode se utilizar quando a gente vai querer saber dessa questão quantitativa das soluções. Beleza? Então, espero vocês até a próxima aula. Até mais, então, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.